Olá! Você sabe que é muito comum a gente falar inúmeras vezes com a mesma pessoa e sentir que não somos compreendidos? Isso acontece muito e é tão grave que podemos destruir relacionamentos, terminar casamentos. A comunicação não violenta pode ajudar. Ela faz com que a gente se sinta melhor quando se expressa. Faz com que a gente saiba expor as nossas verdadeiras necessidades e a entender as necessidades dos outros. A CNV, como é conhecida, conecta a alma das pessoas. Ela é uma abordagem específica da comunicação, tanto para ouvir quanto para falar. Faz com que a gente se entregue de coração, que floresça a nossa compaixão natural. Ela já existe há milhares de anos, mas o psicólogo Marshall Rosenberg estruturou ela de tal forma que nos permitiu aprender com mais facilidade. Embora a gente não considere violenta a maneira que falamos, muitas vezes as nossas palavras geram mágoa e dor. A não violência significa permitirmos que venha à tona aquilo que existe de positivo em nós e que sejamos dominados pelo amor, pelo respeito, pela compreensão, gratidão, compaixão e preocupação com os outros, ao invés de termos atitudes egocêntricas, egoístas, gananciosas, odientas, preconceituosas, suspeitosas, agressivas, que costumam dominar o nosso pensamento. Ela se baseia nas habilidades de linguagem e comunicação que fortalecem a nossa capacidade de continuarmos humanos, mesmo em condições adversas. Ela substitui nossos velhos padrões de defesa, que é recuar ou atacar, diante de julgamentos e críticas, e aí a gente passa a escutar profundamente, tanto a nós mesmos quanto aos outros, e isso gera respeito, atenção, empatia e desejo mútuo de nos entregarmos de coração, ou seja, a gente vai soltando aqueles escudos que carregamos ao longo da vida e passamos a mostrar o nosso lado humano, e isso faz com que os outros também soltem os seus escudos, porque não sentem que estão sendo atacados, pelo contrário, eles sentem que estão sendo ouvidos e acolhidos e tendem a se abrir e nos tratar com respeito. A CNV é uma forma compassiva de se comunicar. Ela possui inúmeros benefícios e atua em 3 níveis. O nível intrapessoal, que é a nossa relação com nós mesmos, o nível interpessoal, que é a nossa relação com os outros, sejam relações pessoais ou profissionais, e o nível sistêmico, que é a nossa relação com os sistemas que fazem parte das relações humanas e possuem acordos implícitos, como um transporte público, uma sala de aula, um hospital, por exemplo. Mesmo que a gente não tenha criado esses sistemas, o modo como nos portamos diante deles tem muita influência. A CNV gera benefícios em todos os níveis de comunicação e nas diversas situações da nossa vida. Nos relacionamentos íntimos e familiares, nas escolas, nas empresas, nas terapias, nas negociações diplomáticas e comerciais, em disputas e conflitos, existem inúmeras pessoas utilizando a CNV no seu dia a dia e colhendo diversos benefícios. Bom, algumas utilizam para melhorar a sua comunicação interna, se comunicar melhor com elas mesmas, entender as suas verdadeiras necessidades. Outras utilizam nos seus relacionamentos pessoais e profissionais. Resumindo, é algo para levarmos para a vida e sempre usarmos no nosso cotidiano. E como podemos utilizá-la no nosso dia a dia? Bom, um dos primeiros passos é difícil, é reconhecer que somos todos violentos em algum grau e precisamos efetuar uma mudança nas nossas atitudes. Há muitas formas de violência que vão além da violência física. Existe o que a gente pode chamar de violência passiva, que está mais ligada ao sofrimento emocional. Aquele deboche, menosprezo, aquela ironia, ou até mesmo um olhar, um fingir que o outro não existe. Isso são sim formas de violência utilizadas no nosso dia a dia por todos nós e pelos outros. Infelizmente, ficamos esperando que os outros mudem e não olhamos para as nossas próprias ações.
Se queremos um mundo mais pacífico e amoroso, precisamos nós mesmos sermos a expressão de paz e amor. A CNV possui 4 componentes. É a observação, o sentimento, as necessidades e o pedido. O primeiro passo é observarmos o que de fato está acontecendo numa situação. Você pode se fazer a seguinte pergunta: o que estou vendo o outro dizer ou fazer que é enriquecedor ou não para mim, para minha vida? Seja capaz de fazer essa observação sem fazer nenhum julgamento, nenhuma avaliação, simplesmente dizendo o que te agrada ou não naquilo que as pessoas estão fazendo, mas sem tentar rotular em certo e errado. Aí então, observe como você se sente frente àquela ação. Avalie se você ficou magoado, assustado, alegre, empolgado, irritado ou qualquer outra emoção que possa ter surgido. Depois, reconheça quais das suas necessidades estão ligadas aos sentimentos que foram identificados. E aí entra o 4º componente da CNV, que é o pedido. Lembre que ele precisa ser bem específico e deve focar no que estamos querendo da outra pessoa e que vai enriquecer a nossa vida, claro. Então, por exemplo, uma mãe que vive tendo problemas com o filho adolescente, que joga as roupas sujas pela casa, que larga copos pela casa inteira, poderia dizer: Joãozinho, quando eu vejo sua bagunça espalhada pela casa, eu fico irritada, porque preciso de mais organização no espaço que usamos em comum. E em seguida, essa mãe já entra com o 4º componente da CNV, que é o pedido. E aí ela pode falar assim: você poderia sempre colocar as suas roupas sujas no cesto e os pratos e os copos na pia? Lembrando que podemos usar os 4 componentes da CNV sem usar uma palavra, em total silêncio, porque a essência dessa forma de comunicação, ela está na nossa consciência, na consciência desses 4 elementos e não nas palavras trocadas. Bom, parte da CNV é nos expressarmos usando esses 4 elementos e a outra parte é receber usando essas 4 informações vinda dos outros. Nós conseguimos nos conectar aos outros percebendo o que estão observando e sentindo o que eles estão precisando. E aí a gente consegue descobrir o que poderia enriquecer as suas vidas, que é o pedido. É importante termos em mente que o outro, na maioria das vezes, não saberá se expressar dessa forma, e é justamente aí que costumam surgir os conflitos, porque um não sabe se expressar de forma compassiva, o outro não sabe fazer a leitura do que está por trás daquela forma de se expressar. Então, cabe a nós observarmos o que está por trás do que é dito ou do que é feito e temos que ir além das palavras, sabe? Além das ações da outra pessoa. Temos que nos conectar com os sentimentos que estão por trás daquelas palavras ou daquelas ações. É aí que descobrimos a verdadeira causa do porquê aquela pessoa está se expressando com violência. Outro ponto muito importante é que a gente consiga se comunicar de forma compassiva, é nos livrarmos dos julgamentos morais. Sabe aquelas frases tipo: o seu problema é ser egoísta demais, você é muito preguiçoso? Esses são exemplos clássicos de julgamentos. A culpa, o insulto, a depreciação, a rotulação, a crítica, a comparação, os diagnósticos, são todos formas de julgamentos. Marshall Rosenberg deu a isso o nome de comunicação alienante da vida, que é um grande problema, porque nos prende em um mundo de certo e errado, o que acarreta em inúmeros julgamentos. Essa linguagem faz com que a gente se comunique pensando no que há de errado com os outros para eles se comportarem daquela forma, daquela maneira, ou a gente pode até pensar o que há de errado com nós mesmos para não compreendermos e não reagirmos do modo que gostaríamos. E aí a gente fica preso em classificar, em analisar, em determinar níveis de erros, ao invés de nos focarmos em analisar o que nós e os outros precisamos e não estamos obtendo. A gente deixa de olhar para o nosso interior e observar as nossas emoções ou as emoções dos outros e passamos a enquadrar nós ou aos outros em certos rótulos. E aqui é importante saber diferenciar juízos de valor
de julgamentos moralizadores. Bom, os juízos de valor são aquilo que a gente acredita ser melhor para a vida. São os nossos valores, como a honestidade, a liberdade, a paz, por exemplo. Já os julgamentos moralizadores são aquela análise que a gente faz, aquilo que a gente rotula alguém de acordo com os nossos juízos de valor. Então, por exemplo, ao invés de dizermos quem mata é uma pessoa ruim, podemos dizer tenho medo do uso da violência para resolver conflitos, ou valorizo a resolução de conflitos por outros meios. Ou seja, eu disse que eu não concordo com a violência, eu mostrei o meu sentimento por trás do que eu penso, mas eu não rotulei ninguém. Essa diferença é muito importante, porque quando classificamos ou julgamos alguém, a pessoa tende a se fechar e a ativar os seus mecanismos de defesa, que a faz responder ou agir com agressividade. Outro problema da comunicação alienante da vida é que ficamos cegos do quanto somos responsáveis pelos nossos próprios pensamentos, sentimentos e pelas nossas próprias atitudes. Quando falamos coisas como tem que, você me faz sentir, tiramos a nossa responsabilidade e passamos para o outro. Para melhorar isso, podemos substituir por frases em que assumimos o controle da situação e trazemos para nós a responsabilidade. Então, por exemplo, ao invés de dizer tenho que fazer isso porque o meu chefe mandou, eu posso dizer eu não concordo com isso, mas eu opto em fazer para manter o meu emprego. Assim eu troco aquela sensação de não ter escolha por algo que eu estou escolhendo. Essa simples mudança nos dá mais liberdade, porque aí a gente percebe que não somos obrigados a nada e temos outras possibilidades na vida. Você consegue perceber como a nossa linguagem é capaz de nos libertar ou nos aprisionar? E como ela é capaz de abrir ou de fechar corações? É importante termos em mente que o mundo em que vivemos é aquilo que fazemos dele. Se mudarmos a nós mesmos, podemos mudar o mundo. E essa mudança deve começar pela nossa linguagem, pela nossa forma de nos comunicarmos. Então pense nisso, se aprofunde na CNV, na comunicação não violenta. É um processo lindo, é algo que a gente tem que treinar todos os dias, diariamente, né? É uma habilidade treinável. E eu espero que você tenha gostado e que você passe a prestar atenção nisso, que você vai ver a transformação bonita que vai acontecer na sua vida, no seu dia a dia, nas suas relações com as outras pessoas. E eu vou fazer um pedido, eu vou aproveitar que você chegou até aqui e se inscreve no meu canal. Me ajuda, vamos fazer esse canal crescer, vamos levar a inteligência emocional para o maior número possível de pessoas. Curte aqui, deixa o seu like, seu comentário, compartilha com as pessoas que você acha que vão gostar desse assunto. Um beijo bem grande e eu vejo você no próximo vídeo.